Então, agora nós vamos iniciar propriamente os platelmintos. Este é o segundo, aliás, é o terceiro ser vivo do reino animal que nós estamos estudando para o nosso portfólio. Então, vamos seguir. Bem, vamos falar dos platelmintos. Tem origem no termo plates, que significa chata, e helmintos, que significa verme. Então, resumidamente, os platelmintos são vermes achatados. E as principais características é que alguns são parasitas e outros são de vida livre. Parasitas são aqueles que eles se instalam em um outro ser vivo e vivem dentro, né, de um outro ser vivo. Eles parasitam, eles se alimentam, a alimentação dele, a nutrição dele depende do outro ser vivo. E ele apresenta tecido, órgãos e alguns sistemas. Quer dizer, os platelmintos já são animais um pouco mais complexos. Eles já têm algumas estruturas que os que nós estudamos anteriormente não tinham. Os principais representantes dos platelmintos são as planárias, a tênia e o esquistossomo. Gente, eu esqueci um S aí no nome esquistossomo. Me perdoe. Bem, vamos falar primeiro das planárias. As planárias são vermes, são platelmintos de vida livre e que podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos. Então, nós vamos ver agora nessa figura as principais estruturas que formam uma planária. Vocês estão observando aí o corpo dela, que é um corpo achatado e chega a medir até 1,5 centímetro. Então, assim, é uma verminose muito pequena. E as principais estruturas são o poro genital, que é um orifício pelo qual ocorrem as trocas dos gametas durante a reprodução. Os océolos, que são a estrutura responsável para captar a luz, não são os olhos, parece com olhos, mas não são, porque as planárias não têm olhos, elas apenas capturam a luz, né? A boca, que é o local por onde o alimento é ingerido, e vocês observam aí que a boca fica na parte ventral. E na boca, né, vai ter a faringe, que é uma estrutura na forma de tubo, que é estendida para fora do corpo sobre o alimento. Então, a faringe, ela que, quando a planária vai se alimentar, ela vai sair e vai capturar o alimento. Então, aí nós temos uma representação das planárias. E elas são carnívoras, elas se alimentam de pequenos invertebrados e restos de animais mortos. A reprodução, ela pode acontecer de duas formas, sexuada e assexuada. Como é que acontece a reprodução assexuada? Então, a planária, ela vai se dividir de forma transversal, o seu corpo vai dividir, e cada parte vai se desenvolver de uma forma independente e formar uma nova planária, como vocês observam aí nessa figura. Ela foi cortada ao meio e cada parte se desenvolveu em uma nova planária. Uma característica muito importante também das planárias é o poder de regeneração. Por isso que é possível que isso aconteça. O seu corpo se regenera de uma forma muito rápida. Então, qualquer parte do seu corpo que for retirado, rapidinho ele volta ao normal pelo processo de regeneração. Com relação à reprodução assexuada, o que nós vamos observar? Como que isso vai acontecer? Duas planárias vão se unir, né, através da região ventral do corpo, lá no orifício, né, genital, que nós já vimos na figura anterior, e lá vai acontecer a troca de gametas masculinos. Por que de gametas masculinos? Porque as planárias, elas são hermafroditas, quer dizer, elas vão produzir tanto gametas feminino como gametas masculino. E na reprodução sexuada, vai haver a troca dos gametas masculinos. Uma
vai lançar na outra os seus gametas masculinos e vai receber da outra os gametas masculinos da outra. E no interior da planária, os gametas masculinos vão procurar os gametas femininos e assim vai acontecer, vai ocorrer a fecundação. E é assim que vai acontecer a reprodução sexuada. Bem, a outra que nós vamos falar são a tenha. O que como essa verminose? Essa verminose é uma verminose parasita que vive no interior dos seres vivos. Esses seres vivos, ao qual elas vivem no seu interior, são chamados de hospedeiros. E elas absorvem todos os nutrientes que elas precisam através desses hospedeiros. No caso da tênia, ela vai ter o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é o hospedeiro no qual a larva vai se desenvolver. E o hospedeiro definitivo é aquele ao qual o parasita ele se desenvolve e atinge a idade adulta. Nós vemos aí nessa figura as principais estruturas de uma tênia, que vai ser o colo, que é essa figura mais alongada aqui, mais fina, a cabeça ou escólex, o estróbilo e os proglotes. Aí na minha figura tem o nome proglotes. No livro, gente, vai ser proglótide, mas não tem problema, é porque às vezes na ciência há essa mudança de nomenclatura, mas é a mesma coisa, que são os proglótides, que é o mesmo proglótis. É interessante, gente, que a tênia é uma verminose que ela pode chegar até 10 metros de comprimento. Então, assim, ela pode chegar a uma estrutura muito grande, né? Então, aí nós vamos ver o ciclo de vida da Taenia solium. Como é que vai acontecer? Vamos seguir as figuras os números que estão colocados aí. Primeiro, as proglótides com ovos desprende-se do corpo da tênia e são liberados no ambiente com as fezes humanas. Quer dizer, um ser humano, um indivíduo que foi contaminado com essa verminose, no seu interior foi produzido e através das fezes, que foi lançada em um local errado, foi lançado, né, no ambiente os ovos dessa verminose. Aí no ciclo 2, nós vemos que os ovos presentes nas proglótides são liberados no ambiente e contaminam o solo, e as pastagens, a água e o ambiente ao seu redor. Então, com o ambiente contaminado, o porco vem, se alimenta sobre o solo contaminado e pode acabar ingerindo o ovo da tênia. Então, dentro do porco, o embrião presente no ovo da tênia é liberado no intestino do porco e migra para o sistema muscular do animal, o que dá origem ao que nós chamamos de cisticerco, certo? Então, quando o homem se alimenta dessa carne que não foi cozida adequadamente, que é a carne suína crua mal cozida, o ser humano acaba ingerindo esses cisticercos vivos. E no corpo do ser humano, o cisticerco se desenvolve, dando origem à tênia, que novamente reinicia o ciclo. Então, resumidamente, se diz o quê? Que a tênia solium, ela tem origem a partir da ingestão de carne crua ou mal cozida de porco que estava contaminado com a larva, com o cisticerco, né? Por isso que é muito importante nós ingerirmos carne bem cozida, bem passada, e também evitarmos o contato com solo contaminado com essas verminoses. Outra coisa importante também é que a tênia,
é conhecida como uma doença conhecida como solitária. O esquistossoma. Vamos falar um pouco sobre ele. Também é um parasita que atinge, né, o indivíduo, que se instala, parasita o ser humano também. E nós vemos aí o formato desse esquistossoma. Nós temos aí a figura de um macho e de uma fêmea. Então, o esquistossomo fêmea tem um corpo longo e fino e geralmente aloja-se no sulcro ventral do macho, como vocês observam aí nessa figura. Ambos possuem ventosas, que são estruturas que auxiliam na fixação do animal ao tecido do hospedeiro. Então, geralmente, ele se instala e ele fixa, né, no animal, através das suas ventosas. O esquitossomo macho é mais curto e espesso, você observa que ele é mais grosso, não é longo, ele é mais espesso. E apresenta um sulcro na região ventral, no qual a fêmea se instala, certo? E aí a figurinha do lado vai só mostrar também esse indivíduo, né, um instalado no outro. Bem, eu coloquei essa figura aí do lado de uma criança com essa barriga alongada, porque o esquistossomos, ele causa uma doença chamada de cistossoma mansoni, que é um platelmito que parasita o intestino dos seres humanos e, parasitando o intestino dos seres humanos, eles podem causar lesões em alguns órgãos, como o fígado e o baço, que faz com que haja um acúmulo de líquido que causa essa extensão, né, do abdômen, e por isso que o esquistossoma, o cistossoma mansoni, é conhecido como, é uma doença também conhecida como barriga d'água. O ciclo de vida dele é mais ou menos assim. Nós vemos aí na figura 1 que as fezes contaminadas com as lavas, né, do cistossoma mansoni é liberada na água. Ao entrar em contato com a água, a lava se abre e se torna em miracídios. Esses miracídios, eles invadem os tecidos do caracol. No caracol, esse miracídio se desenvolve e ele vai se tornar em cercárias, né? Vai se desenvolver e se formar em cercárias, e como cercárias, ele penetra a pele do indivíduo, do ser humano. Então, quando o homem está em ambiente, na água, que existe as cercárias, facilmente as cercárias podem penetrar a pele do homem. Dentro do ser humano, aquela cercária ela se torna em um verme adulto, onde ela se reproduz e novamente começa o ciclo. Eu coloquei aqui do lado as principais partes que vocês não devem esquecer. Os ovos são eliminados pelas fezes humanas. Em contato com a água, a lava se desenvolve e se torna em miracídios. Como miracídios, atinge o tecido do caramujo, o corpo, né, do caramujo. Dentro do caramujo, aquela lava se desenvolve e se transforma em cercárias. Como cercárias, ela pode penetrar a pele humana quando o homem entra em contato com água contaminada com cercárias, e dentro do ser humano ela se desenvolve em um verme adulto, se reproduz e pode se tornar em uma outra pode se reproduzir e vai ser lançado através das fezes e assim começa de novo o ciclo.